Começou. Agora tá. Tá. Então, boa noite a todas e todos, é uma alegria estar com vocês aqui. Em primeiro lugar, né, avisar, né, que o nosso curso ele vai se encerrar, né, dessa disciplina no dia 2 de agosto, com a conferência a ser feita pela professora e alorixá Luciana Bispo, a respeito do tema Um Caminho de Superação da Intolerância, né? Porque refletir sobre aquilo que desagrega é fundamental. Mas também é igualmente importante, ou até mais importante também, a gente, a partir dessa percepção, né, que caminhos de solidariedade e de aproximação podemos construir, né, para superarmos, né, para transformarmos, né, essas condições que nos atravessam. Bom, boa noite a todas e todas mais uma vez. Nós hoje temos um tema altamente desafiador, porque, como eu disse, todos esses conceitos que a gente está apresentando nesse seminário, e que dialogam, né, com o panafricanismo, com o panarabismo e com a negritude, são conceitos que dariam sozinhos um curso inteiro. E o grupo vai ter até 1h20 para fazer a apresentação de um dos temas mais vastos e mal resolvidos, ou não bem resolvidos, não por esforço dos pesquisadores, né, mas porque realmente é um tema espinhosíssimo, que é essa discussão sobre o terrorismo. Então, eu vou passar a palavra ao grupo, agradecendo mais uma vez aí a dedicação do Fábio, Felipe, do José Carlos e da Raira, porque realmente é desafiador, mas a gente está aqui para isso e para aprender com os desafios. Muito obrigada, o seminário de vocês. Obrigado, professora. Boa noite. Raira ou José que vão compartilhar os slides? Deixa eu ver aqui agora. Tá. Uma janela. Essa daqui, compartilhar. Ao lado da mãozinha tem um quadradinho com uma seta ali, que é para apresentar slide. Aí, deu certo. Foi? Foi. Bom, boa noite a todos. Eu vou começar apresentando a autora do texto para vocês, e aí ao longo da apresentação, eu e os meus colegas, a gente vai estar pontuando as coisas que a gente pegou do texto, tá? Esse texto é da professora Juliana de Paula Bigatão. Ela é professora adjunta da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, a EPEM, da Unifesp, e do Departamento de Relações Internacionais. Ela fez o doutorado dela em Relações Internacionais pelo programa Santiago Dantas, que é uma parceria com a Unesp, Unicamp e a PUC de São Paulo, e foi na área de concentração, paz, defesa e segurança internacional. Ela também é mestre desse programa, do Santiago Dantas, e é graduada em Relações Internacionais pela Unesp, isso em 2006. Ela é pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GDES, e é supervisora do Informe Brasil, do Observatório Sul-Americano de Defesa e Forças Armadas. Foi pesquisadora visitante do The Norman Patterson School of International Affairs, da Charlotte University, e em Ottawa, no Canadá. Diretora financeira adjunta da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, do mandato de 2018 a 2020. Essa é a autora, ela não é da área de história, e ficou responsável aí para escrever esse verbete sobre terrorismo. Se puder passar, por favor. O texto, ele começa dando para a gente um contexto histórico, né? Ela começa a partir do final da Guerra Fria, explicando como que os Estados Unidos se tornou uma superpotência e como que essa discrepância de poder, a gente vai discutir isso mais profundamente mais para frente, mas é um ponto, acho que crucial para a gente entender a questão do terrorismo, essa discrepância de poderes políticos, militares, que os Estados Unidos acabou criando por se tornar essa superpotência pós-Guerra Fria. E o marco que a gente tem no século XXI foi o atentado de 11 de setembro, que a partir daí começa a impenetrável defesa dos Estados Unidos, ela passa a ser penetrada,
e se inicia uma virada de página que, acredito, a professora Patrícia, inclusive, disse da experiência dela com 11 de setembro, e é um marco histórico, e é a partir daí que começa a destrinchar o texto. Professora Só para Patrícia? vocês saberem, eu era adulta, né? Já tinha 30 anos, né? Tinha exatamente 30 anos em 11 de setembro de 2001. E uma coisa que é interessantíssima é assim, o meu doutorado era já para estudar Islã na África, né? Então, de março a agosto de 2001, minha realidade de estudante, pesquisadora de doutorado era uma. De setembro para frente mudou totalmente, porque não só eu fui muito cobrada, eu também me cobrei muito pelo rigor do estudo que eu estava fazendo, porque, gente, apareceu de tudo, assim, tinha aluno que virou para mim e falou assim, professora, aluno da UF, professora, da UF não, da FRJ, professora, é o seguinte, eu quero estudar esse tema do Islã, do fundamentalismo, eu fichei o Corão, falei, gente, é a mesma coisa que eu querer estudar o Exército Republicano de irlandês, a história do IRA lendo a Bíblia. Né? Se eu ler a Bíblia, eu não vou entender nada do IRA. O IRA, né, ele se coloca como um grupo que, né, que tem na questão religiosa católica um elemento de identidade, mas ler a Bíblia não vai me ajudar a entender as ações do IRA. Né? Então, para mim, foi extremamente desafiador, gente, até hoje é desafiador, 20 anos depois, apresentar esse tema meu do doutorado. Me ensinou demais isso, essa pesquisa me ensinou demais, mas eu lembro, gente, que, assim, que vocês são muito jovens, né? E vocês vão ser, alguns eram pequenininhos, outros nem eram nascidos no 11 de setembro de 2001. Mas, para mim, que era adulta, assim, você imagina, eu vim da Guerra Fria, né? Eu lembro do mapa, eu aprendi na escola, o mapa, nosso mapa, eu devia ter guardado, porque eu nunca imaginei que ia virar documento histórico. Então, o meu atlas da infância, ele era dividido. O lado azulado era Estados Unidos, e as potências ligadas aos Estados Unidos, e o lado avermelhado era da União Soviética, das repúblicas que compunham a União Soviética. E, de repente, eu entro na graduação com este mapa. Gente, eu lembro que eu escrevi na prova do vestibular isso. Perguntava qual é o momento histórico que estamos vivendo. Eu coloquei da transição do capitalismo para o socialismo. Em 1989, escrevi isso na prova. Fui aprovada. Entrei na FRJ. Pois não, é totalmente dinossauro histórico aqui, que estava depois, dinossauro falando para ele próprio. Aí eu entrei na universidade, tinham 2 russos, que eu não sei o sobrenome, mas eu nunca esqueci dos 2, o Boris e o Anatoly. Eles eram representantes de não sei do quê, e eles estavam falando de economia russa, de comércio russo, e eles estavam assim super entusiasmados, falando nessa aproximação com o Brasil, e já tinha colega sonhando, ai, nossa, os russos já estão aqui. Imagina, a gente veio no ensino médio, escrevendo, né, isso, e tinham 2 russos no primeiro dia de aula. Então, assim, eu tinha certeza que era uma questão de dias, assim, né? Eu não ia terminar o primeiro semestre sem ver o socialismo nascer. E na semana seguinte caiu o Muro de Berlim, gente. Vocês imaginam. O meu professor não tinha nem aula para dar. Ele ficou tão bestificado que ele não tinha nem aula. Eu vou falar do quê para esses alunos? Né? Então, assim, eu tenho essas questões na minha vida. Eu entrei na graduação com a queda do Muro de Berlim. Eu entrei no doutorado com 11 de setembro. Né? Então, tem assim, e agora eu estou com 50 anos na pandemia. Então, eu tenho um pouquinho assim, medo quando eu faço essas idades assim, 20, 30, 50, 60, do que vai vir. Estou brincando, mas só para a gente relaxar. Mas, assim, para vocês, para mim, para o adulto que tem 50 anos ou mais, a ideia de imaginar os Estados Unidos ser atacado é inimaginável. Essa ideia não existia. Porque quando eu era criança, adolescente, jovem, o que eu via de filmes de ataque aos Estados Unidos? Ou eram extraterrestres que atacavam os Estados Unidos, ou eram os inimigos dos super-heróis, ou era um acidente cataclismo, ou seja, chuva de meteoro, fim do mundo, alguma coisa assim. Mas sempre sobrava algum pedaço dos Estados Unidos inteiro.
né? Nunca, não existia na cabeça das pessoas, exatamente, TV Globinho, estava vendo Dragon Ball, né, Lucas? Que vários me disseram que estavam assistindo Dragon Ball, e estavam esperando para assistir o Dragon Ball e não rolou, correto, ó. Estavam esperando para assistir o Dragon Ball e o Dragon Ball não rolou nesse dia, porque foi transmissão lá da 11 de setembro. Então, gente, aí falando, né, desse lugar. Então, para mim, assim, e para todos as pessoas adultas, era uma coisa assim, absolutamente inacreditável. Os Estados Unidos que vocês conhecem hoje, ele mostra muito mais sinais de decadência do que os Estados Unidos que a gente aprendia pela TV aberta, com um canal controlado, com notícia controlada. Né? Então, para nós, foi assim, tudo que vinha dos Estados Unidos, e tinha aquela coisa que foi muito na minha juventude, assim, tudo que você pudesse não falar em português, falar em inglês, era chique. Então, por exemplo, keyboard, né? A gente começou a usar termos que, né, dessa coisa, né, que é um comportamento colonizado, né? De usar, você trocar palavras do português para o inglês, porque isso foi muito da minha juventude. Né? E claro que eu era estudante de história, eu era penteiro, falava coisa horrorosa, que não sei o que, esse pessoal colonizado, não sei o quê, mas eu também falava, porque era impossível você não falar, né? E eu lembro de bandas de rock que cantavam em inglês para poder fazer mais sucesso, porque se cantasse português, o pessoal não valorizava. Foi quando eu cheguei aos 20 e poucos anos que estourou Legião Urbana, gente. O Legião Urbana foi uma revolução, porque era a primeira vez que era o rock nacional, né? Cantado em português com temas da história do Brasil. Você imagina para uma pessoinha como eu, assim, né, que achava os Estados Unidos o famigerado, a terra do tio Sam, não tinha nem noção da geografia americana, você vê, eu estava pronta para chegar ao socialismo, né? O filme Adeus Lenin me comoveu profundamente, né? Porque, falando da minha geração, né, totalmente, é a esclerose da velhinha e da minha geração também. E aí você vê a queda das Torres Gêmeas. Então, era algo assim realmente absolutamente inimaginável. Só estou trazendo isso porque assim, vocês não têm noção do choque que foi. Porque realmente, assim, a gente só acreditava que quem invadia os Estados Unidos eram alienígenas e quem ajudava os Estados Unidos eram outros alienígenas que entendiam inglês, né? Porque sempre sim, tem sempre um alienígena que fala inglês e que entende a parada toda. Então, assim, no final das contas, esse ataque ele é realmente um grande marco, né? E também nessas discussões do terrorismo. Por isso que ela começa por aí. Desculpa aí falar muito, mas é só para vocês terem essa ideia, né? Obrigada. Não, professora, até agradeço, porque dá uma dimensão do que foi esse ataque. A gente é muito, muito novo aí, não teve... Não estou chamando a senhora de velha, tá? Mas que a gente é novo demais. Eu não tenho problema com isso, não. Eu sei que eu vi os dinossauros, a criação do mundo, não tenho nenhum problema com isso, não. Mas dá uma dimensão, dá um panorama do que foi e como se torna um marco, como a senhora bem falou antes da gente começar, né? Quando a gente já tinha chegado, foi assim, o século XXI começa aí, né? Então, é isso. Aí, após isso, tem o quê? A resposta. Eu lembro que muita gente falava que ia estourar uma terceira guerra mundial por conta desse atentado. Mas vem a guerra ao terror. Eu tive crise de pânico mesmo, de achar que ia estourar uma terceira guerra. De verdade. Uhum. E eu tinha feito uma cirurgia perto da guerra do Afeganistão, né, que foi a resposta dos Estados Unidos. Uhum. Quando eu vi aqueles caças saindo, eu tinha acabado de chegar do hospital e desmaiei. Nossa. Porque, gente, vocês não têm noção, porque agora vocês nasceram, vocês foram crescendo com isso tudo acontecendo. Eu era adulta vendo tudo isso acontecer, né? Então, assim, quando eu via, eu estava chegando de uma cirurgia delicada, né, em casa, quando eu vi aqueles caças indo, a minha pressão ou subiu ou desceu, eu sei que eu passei muito mal. Porque eu falei assim, gente, vão dizimar esse país, vão destruir o Afeganistão inteiro para fazer vingança, para fazer vendetta, né? Então, é uma situação realmente, assim, para quem era adulto, foi muito conturbado, né, esse período. O medo, né? E é engraçado como fica na memória de todo mundo.
Eu não lembro o que eu fiz semana passada, mas eu lembro o que eu estava fazendo quando ocorreu o atentado. Após, aí, como a professora disse, tem essa resposta dos Estados Unidos, aí eu vou estar passando aí para a Raira, se quiser passar o próximo slide, que ela vai mostrar para a gente o que foi a Guerra ao Terror. Boa noite, gente. Então, só para complementar, né, o que a professora Patrícia e o que eu disse, eu tinha 1 ano quando isso aconteceu, mas a minha mãe, ela me conta, assim, as vivências, como foi que tudo parou, todos os canais, e todo mundo realmente temeu uma terceira guerra mundial. E eu estava falando para ela, né, sobre o trabalho, sobre o tema, e ela ficou incrédula que ainda tem, que essa guerra ainda, né, perpetua, ainda está acontecendo, e as pessoas não têm noção do grau, né, de tudo que aconteceu, as pessoas mais novas, assim, eu falo até as mais velhas, porque viram pela televisão, mas não tem, né, uma consciência, no caso, histórica, em relação a isso. Bom, eu vou falar da resposta dos Estados Unidos, né? Como a professora Patrícia tinha dito, os Estados Unidos era visto como inabalável. Ele se enxergava assim, o mundo enxergava ele assim. Então, principalmente no final da Guerra Fria, ele se viu numa ascensão muito forte, né? A maior potência mundial que a gente tinha. E não tinha rival, gente. Lembra que a década de 90 é a década da prosperidade americana. Não tinha mais rivalidade com a União Soviética. Eles se achavam inatingíveis. Exato, inabaláveis. E, como você disse, professora, qualquer país que se opôsse aos Estados Unidos perderia feio, assim. Não tinha rival. Então, o atentado de 11 de setembro deixou eles, assim, desestabilizados, assustados, acuados, mas, ao mesmo tempo, eles já tomaram uma postura de contra-ataque que eles categorizam como defesa, né? E achei engraçado isso. No dia 7 de outubro, menos de um mês depois, eles já partiram para um contra-ataque, né, da defesa, e a autora fala que eles divulgaram como se fosse um ataque cirúrgico, assim, seria muito preciso, atingiria só o alvo, não ia matar pessoas inocentes, civis, mas a gente sabe que não foi desse jeito, porque mais de 157 mil pessoas morreram no primeiro ataque que teve ao Afeganistão. Eu peguei essa foto do G1, que fala como está atualmente o Afeganistão. Essa foto, inclusive, se eu não me engano, ela é de 2010, eu acho. Ela é recente. Então, para a gente ter uma ideia, eu achei muito forte essa criança afeganistã e o soldado mirando ali com a arma. E, assim, devastou, sim, o Afeganistão, como a professora Patrícia tinha dito. Os efeitos colaterais, assim, foram muito grandes, as condições insalubres que o Afeganistão ficou, assim, já não era muito bom, mas ficou ainda pior com a guerra, as condições humanas, de saneamento básico, de acesso a medicamentos, médicos, alimentação, o meio ambiente foi muito devastado também, e é isso, e ainda assim, os Estados Unidos tomou a frente como que eu posso dizer? Como se tivesse uma legítima defesa ali, foi só fui me defender, e ainda ajudei os afeganistães a entender que era preciso aquilo. Inclusive, ela cita o direito, a liberdade e a democracia, né? 3 coisas que são totalmente antagônicas a uma guerra. Mas os Estados Unidos, mais uma vez, saiu como um salvador da pátria, o alecrim dourado, que não fez nada. E é isso, entendeu? Tomou essa postura. Aí, no slide, após vai falar sobre o prêmio Nobel que o Barack Obama ganhou, sendo que foi um dos maiores estopins da guerra que teve, quando ele estava no poder, né, que estourou outra bomba, tiveram mais ataques bélicos, e aí eu acho que é o Fábio que vai falar, não, José, desculpa. Boa noite, pessoal, meu nome é Fábio, dá para me ouvir direito? Todos me ouvem bem? Sim, Fábio, sim. Ok, vou prosseguir. Eu vou falar um pouco sobre a análise conceitual que a autora faz do fenômeno de terrorismo.
Bom, primeiramente, ela cita que o terrorismo é uma forma totalitária de guerra política, de guerra e de política, que ignora a convenção bélica, o código político e transpassa os limites morais. Esse dado é muito importante porque a autora está se referindo a uma espécie de consenso de guerra, às leis da guerra, né? Que a guerra tradicional, ela envolve a declaração de guerra pelos líderes políticos, ela envolve um combate direto entre as forças armadas dos países e a vigência do direito internacional humanitário, né? Que foi instituído nas convenções de Genebra, de 1949, e os seus protocolos adicionais de 77 e de 2005. Esse direito internacional humanitário, que foi instituído nas convenções de Genebra, ele visava regular a condução do combate, ele buscava limitar os efeitos do combate e proteger aqueles que não faziam parte dele, assim como civis, soldados feridos, enfermos e prisioneiros de guerra. Bom, o terrorismo não tem nada disso. O terrorismo não se pauta nesses valores. O terrorismo, ele é um meio não convencional de emprego da violência. O terrorismo, ele é pautado na surpresa, ele é pautado em causar o maior dano possível e ele não tem uma definição exata do campo de batalha e também não tem uma diferenciação formal do combatente e do não combatente. O terrorismo, ele parte do pressuposto de que existe um poder assimétrico, né? Ou seja, aquele indivíduo ou aquele grupo que pratica o terrorismo tem a ideia de que ele parte da premissa de que ele não possui as condições de enfrentamento convencional, ele não possui a mesma capacidade militar que o seu adversário. Então, ele opta por uma prática, uma tática que envolve baixos custos em comparação com os custos de uma guerra convencional, e ele também usa uma tática que emprega uma simplicidade operativa, né, em relação à mobilização de recursos. Bom. Fábio, perdão, desculpe, Fábio, aqui infelizmente aqui, às vezes a gente não consegue se ajudar, né, de não interromper a pessoa sem querer com a nossa fala. Perdão, Fábio. Só para acrescentar... Imagina, fica à vontade. Isso que o Fábio está falando, a gente grava, que é muito, muito, muito importante para a geopolítica mundial hoje, né? Porque esse texto ele é de 2020, 2021 já mudou a situação de novo, tá? Então, por exemplo, a gente tem essa ideia de que o terrorismo, ele assume, as ações terroristas, elas assumem a simetria, ou seja, eu não tenho um exército igual para responder à agressão de outro exército, certo? Então, eu faço essas ações que podem ser de indivíduos e grupos, visando o quê? O ataque ao Estado, a uma política estabelecida, a um grupo no poder. E a violência que existe em muitos estados, que também não tem alvo certo, que também atemoriza as pessoas, que também traz insegurança, elas têm outras, elas coexistem com o terrorismo. Então, por exemplo, você tem a guerra civil e você tem que tem vários grupos lutando, né, reivindicando, e toda hora aquela acusação para desmobilizar o grupo oponente, dizendo que aquele é um grupo terrorista, que o grupo legalista é o grupo que está no poder. E você tem também a questão do chamado banditismo social, que são as guerras de quadrilhas, guerras de cartéis, né, cartéis de armas, de drogas, de uma série de situações que acontecem também no mundo inteiro. Então, isso é muito complicado, e fazer uma definição dessas formas de violência e discutir isso é muito importante. Por quê? Eu vou dar um exemplo de Moçambique. Em Moçambique, durante a Guerra dos 16 anos, que foi de 75 a 92, já nos anos 90, o partido que estava no poder, a Frelimo, que foi o partido que participou da independência de Moçambique e tudo, vai fazer um esforço de dizer que não existe uma guerra civil em Moçambique. Que o grupo oponente, ele não é um grupo oponente, ele não é um movimento oponente. Eles agem como bandidos. Na América Latina agem, é uma situação de banditismo social. Não é de guerra. E aí vai ter uma ampla coalizão de muitos setores sociais de Moçambique e fora também de Moçambique que vão provar que a fala do governo não procede,
que é guerra civil, sim, e que existe uma oponência. E uma oponência a esse governo e a essa forma como o Estado moçambicano foi organizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas categorias, o que é banditismo social, o que é terrorismo, o que é guerra civil, isso está em constante disputa. Isso não é simples de se dizer que há ou que não há, viu, gente? Porque quando é banditismo, o Estado se comporta de um jeito, e a comunidade internacional também. Quando é guerra civil, aí o Estado e a comunidade internacional se comportam de outra forma. Se é guerra civil, é necessário que haja intervenção arbitral estrangeira. E quando é terrorismo, também tem as chamadas leis de exceção, né, em que o Estado pode passar por cima dos direitos privados em nome da segurança nacional. Estão entendendo, gente, que a gente está trabalhando uma temática que é quentíssima no mundo hoje, né? E que tanto se correlaciona com os processos da história do panafricanismo, do negritude, do panabismo e com o mundo que a gente está lidando hoje. Entenderam, pessoal? Pessoal, dá um sinal aí se vocês entenderam ou não. Professora. Tá, pode falar. Só para continuar o que a senhora falou, é muito interessante você ter dito isso, porque é interessante a gente perceber o quanto que essa categoria, ela se move durante o tempo, né, durante a história, porque há um tempo atrás mesmo, Cuba e Coreia do Norte, elas eram considerados países terroristas pelos Estados Unidos, né? Então, é impressionante como que essa categorização ela é muito contemporânea, ao passo que é uma classificação que é utilizada de uma forma muito convencional também, né? Oi, sem dúvida. E aí nós, como historiadoras e historiadores, nós temos que... Mas, enfim, continuando a parte... Desculpa, gente, é bem no filigrama das tensões que a gente vai perceber nesses deslocamentos. Tá, pessoal? Aí a Samira fez um comentário aqui, eu vou ler aqui, e a resposta do Lucas também, que o pessoal está uma conversa boa aqui no chat. A Samira diz assim, achei muito interessante essa questão de ser definido como uma tática, porque geralmente é definido como mera loucura, sem planejamento para discurso hegemônico. Verdade, Samira. E aí o Lucas de Oliveira Marques responde, isso mesmo, Samira, existe muita tática nisso. É bom lembrar também que Osama Bin Laden teve treinamento da CIA. Verdade. Fala, Felipe. Não, só para complementar as falas do chat do Fábio, a autora ela coloca muito bem a separação do terrorismo como um ato político, porque ela dá o exemplo, né? Os fins são políticos. Não é a mesma coisa que, por exemplo, ocorrem atentados dentro de escolas dos Estados Unidos, por exemplo, onde o aluno às vezes está com algum problema psicológico, vai lá e ataca a escola. Ali não tem um fim político, ao contrário do terrorismo, e tem a tática, é estratégico e político por conta disso. É isso aí, isso mesmo. Fábio, é contigo. Exatamente, pessoal. Eu vou falar um pouco agora dos objetivos que a autora coloca, que são objetivos do terrorismo. Bom, a autora elenca 3 objetivos do terrorismo. O primeiro deles é o objetivo tático, que a gente pode lembrar, por exemplo, em 2014, quando o Estado Islâmico ficou muito famoso, especialmente nos meios de comunicação, na internet, em que eles divulgavam, né, etc. Então, era o próprio grupo que fazia essa divulgação. A gente pode lembrar aqui de vários exemplos, né? Mas, enfim, o outro objetivo que a autora coloca é um objetivo estratégico. Nesse caso, seria um objetivo de provocar o terror, um medo incontrolável naqueles que assistem
o terrorismo, né? Para que essas pessoas justamente se vejam como próximas vítimas do terrorismo. E isso altera completamente a rotina de uma sociedade, né? Um exemplo muito clássico disso foi que logo após os atentados de instituir a declaração de... Acho que travou. A principal delas foi justamente aquela de... Travou, pessoal? Deu uma Eu travada, mas você parei aonde voltou. para Está vocês? travando sim, viu, pessoal? Está travando um pouquinho, mas vamos ter só um pouquinho de paciência, porque a situação, né, da conexão é complicada. O Fábio está fazendo uma boa apresentação, e qualquer coisa, se o Fábio não conseguir, a gente ajuda ele a terminar essa Não, a parte. gente vai desenrolando, não tem problema. Isso. Desculpa, pessoal, Não, desculpa, fique a em minha paz, internet fique está em muito paz. ruim mesmo. Desculpa, Fábio. Vocês ouviram a parte do objetivo estratégico? Sim. Ok, então, eu estava usando como exemplo de um desdobramento do ataque de 11 de setembro, o ato patriótico do George Bush, que foi justamente um ato que instituiu algumas, digamos, invasões de privacidade, né, dos cidadãos estadunidenses, que passaram a permitir que o Estado e seus órgãos de inteligência tivessem acesso a telefonemas, e-mails de qualquer cidadão que fosse considerado supostamente suspeito, né, de ter envolvimento com terrorismo. Isso seria o objetivo estratégico do terrorismo. O objetivo político do terrorismo seria desestabilizar o inimigo, seria desmembrar o tecido social e mostrar a incapacidade estatal de proteger seus cidadãos. E, mais uma vez, usando o exemplo dos 11 de setembro, a Patrícia falou sobre como que, para ela, foi uma situação em que parecia inacreditável, né? Eu era muito novo, eu tinha 7 anos, mesmo lendo o texto da Bigatão, mesmo vendo o contexto que ela passa, é realmente inacreditável imaginar que isso aconteceu lá, né? É inimaginável ver que o vencedor da Guerra Fria sofreria uma agressão tão forte assim no seu próprio território, né? Mas, enfim, continuando, aí a autora fala dos atores do terrorismo. Ela fala que pode existir um ator individual, que seria aquele famoso, entre aspas, lobo solitário, que ele não tem uma ligação com a organização. E aí, nesse caso, ele pode ter um objetivo político ou não. Geralmente, essas ações, elas podem ser entendidas, elas podem ser classificadas como criminal ou psicopatológicas. E aí a gente pode lembrar, como o Felipe falou, né, de situações de massacre, ou coisas parecidas, né? Esses atentados que muitos podem considerar como terrorista, mas ele não tem um objetivo político muito claro, né? A autora também fala que um dos atores do terrorismo é o ator coletivo, que é o que nós mais conhecemos, né? São as organizações formadas a partir de uma identidade comum entre os membros da organização. E aí a gente pode lembrar de vários grupos étnicas, outras políticas, né? O último ator que a autora coloca seria o ator estatal. Nesse caso, seria o próprio Estado o violador dos direitos da sua população. Seria um Estado que promove tortura, promove desaparecimento forçado. Os contextos de ditaduras, né? O momento que o Estado assume. Né? Exatamente. Exatamente. Inclusive, a autora, ela contextualiza, né? Ela fala que esse termo começou a ser utilizado justamente por exilados do regime militar da Argentina.
E é um termo que geralmente a gente vê mesmo. Um ponto muito importante é que o terrorismo do século XXI, ele é muito caracterizado, em grande parte, por ações de pessoas ou grupos que se organizam em forma de rede, né? Não tem geralmente não tem uma organização focada numa localidade ou numa única pessoa. Geralmente, eles não têm um núcleo decisório bem definido. Geralmente, especialmente quando a gente fala de terrorismo no século XXI mesmo, a gente está falando de uma forma de organização que é muito difusa e transnacional. E, bom, para encerrar, eu acho que ficou bem claro até aqui, mas eu acho que é importante mencionar que o terrorismo, ele não tem uma relação necessariamente com religião, né? O que nós vemos hoje em dia, muitas vezes, são objetivos... Fundamental, pessoal, escutem isso. Desculpa, Fábio, te cortar, mas escutem isso, por favor. Imagina, o terrorismo, ele não tem uma relação intrínseca com religião. O que nós vemos hoje em dia, em grande parte, são objetivos políticos com causas históricas que utilizam uma interpretação particular da religião para tentar obter ganhos políticos, tá bom? Então, minha parte foi essa. Agora eu vou passar a palavra para o José, vai falar um pouco sobre a tentativa de combate ao terrorismo. Só entre o José e o Fábio, uma observação importante. Quando você tem um inimigo no singular, a União Soviética, ou o comunismo, é muito fácil você fazer a retórica do ódio e da xenofobia. Ou comunista, ou isso ou aquilo. Com o fim da União Soviética, o surgimento dessas novas nações que faziam parte do antigo bloco soviético, ficou muito difícil para os Estados Unidos poder dizer quem é o inimigo, certo? Então, esse inimigo ele fica difuso. E aí, qual vai ser um recurso importante, tá? Na política externa americana? A existência, né, nesse contexto das antigas repúblicas socialistas soviéticas, de um outro elemento que permitiria fazer um olhar agregador. Não que as pessoas se sentissem agregadas com aquilo, mas era um dado de experiência geral que poderia se criar um rótulo com facilidade. E haviam muitas populações muçulmanas, mais do que cristãs, no antigo Império Soviético. Então, na falta do elemento político da existência do Império Soviético, passa-se para o Islã como uma forma de poder aglutinar o inimigo, criar um rótulo e poder nomeá-lo. Entenderam, pessoal? No antigo Império Soviético, há muitos muçulmanos, muito mais muçulmanos que cristãos. Então, foi mais fácil para os Estados Unidos porque a retórica do ódio ela precisa de dois: o que odeia e o que é odiado, certo? Essa é a visão dualista de mundo que se opera muito nos discursos do terror. Então, já que não tem mais essa entidade política, você tem os lances colocando aí. O duro, gente, que eu estava fazendo doutorado vendo isso acontecer. Hoje eu conto como uma coisa que já aconteceu. Eu vi isso acontecer, lendo os noticiários de política externa, eu ficava chocada. Eu falava assim, gente, coitada dessas pessoas, o que vai ser dessas pessoas? E o que vai ser a gente já sabe, né? Mas naquele contexto eu fiquei realmente profundamente tocada. Só para falar, porque isso é um tema muito forte ainda, né? Muito recente. Passa a palavra para o José. Oi, José, você está online? Tô. Eu estava apresentando pelo computador, mas o sinal do computador caiu porque eu estou usando a internet do celular. Mas, então, vamos continuar, então, sim, a apresentação mesmo. Pode ser, né, professor? Claro que sim, fique tranquilo. Então, ficou para trás nos slides uma da apresentação... José, desculpa te responder, mas se você quiser, eu apresento. Tudo bem, pode ser. Só para não ficar para trás a imagem, que a imagem é interessante. Conseguiu. Tá no slide, certo? Fiquei confusa agora. Sim, no slide o que é terrorismo, não?
O último. É no Vamos último, a parte do José. Para não ficar perdido a imagem do tio Sam desenhando a sombra do... É isso, essa imagem, né? A gente Olha isso. Para não ficar para trás esse tema, né, que, no caso, né, não podemos aceitar a máxima de que os atentados terroristas ocorrem por causa dos muçulmanos, né? A Bigatão, ela fala que, em uma pesquisa que teve dentro da cadeia, acho que é Guantánamo, os terroristas que estavam presos lá, de 100%, 20% tiveram educação islâmica. Os outros 80%, eles se converteram, né? Então, dentro da religião islâmica, não é ensinado o terrorismo, né? E com isso, pode passar a próxima imagem, para nós falar da xenofobia. Essa aí é onde o Felipe entra, né? Que o Felipe ia falar da xenofobia. Eu quero deixar para falar a último sobre o que deu errado na guerra ao terror, né? Por último, então, mas para não perder esse slide, eu quero então dar a oportunidade para o Felipe. Pra ele falar um pouco. Beleza. Se puder voltar ao primeiro slide, Raira, só para eu falar a parte. Não, O primeiro o anterior. do começo? O anterior é esse. Então, o que a gente estava discutindo, com a impressão que a gente teve do texto, é quando os Estados Unidos ele implanta o terror, ele cria esse inimigo, ele implanta o terror não só onde ele está militarmente instalado, mas ele implanta no mundo inteiro, no que seria o Ocidente, né? Todos ficam com medo. E ele utiliza de mecanismos, né? A gente pode ver como exemplos o cinema. O cinema, durante a Guerra Fria, você tinha sempre o antagonista que era aquele russo, e eu acho que o exemplo clássico é o filme do Rocky Balboa, que ele luta contra o Ivan Drago, é clássico. E o cinema, se a gente for parar e ver a filmografia que pega esses anos de ocupação do exército americano no Iraque, você vai ver muito voltado à temática do terrorismo e associado ao Islã. Estou lembrando aqui do Rambo, e eu lembro também do Schwarzenegger, ele era sempre o russo, então. né? O russo de plantão, né? Do cinema americano. E sempre vai criando essa imagem, e assim, o alcance que o cinema tem, o cinema hollywoodiano tem no Ocidente é muito forte, e aí vai se criando esse medo. Jogos de videogame foram usados também, tem o caso do Call of Duty, que é um jogo de tiro, e você vai lá combater os terroristas islâmicos. Então, ficou muito forte a imagem de que terrorismo estava associado ao Islã, né? E aí isso gera consequências, que é o próximo slide. Que, no caso aqui, é a islamofobia, né? Mas entra porque eu vejo isso como uma consequência do que foram todos esses atos que os Estados Unidos fizeram calculados, né? A cartaz ali diz, islamofobia é uma palavra criada por fascistas, usadas por covardes e manipulada para manipular idiotas. E como se associou o elemento da cruzada também nessas manifestações? Geralmente você vê pessoas utilizando-se de elementos vestidos de cruzados, como se fosse uma nova cruzada contra pessoas que estão em situação de refugiados dentro do país, né? Por conta desses conflitos. A senhora queria falar, professora? Sim, eu lembro quando eu estava ainda no doutorado, né, havia uns estudantes de graduação que conversavam comigo, porque hoje em dia tem muita gente fazendo doutorado, mas na minha época não era uma coisa comum. Uhum. Então a gente às vezes ajudava muito na graduação, conversava, dava palestras para a graduação já no doutorado. E tinha um menino da FRJ que falou assim, professora, eu quero estudar o fundamentalismo islâmico. Eu falei, meu filho, o que você já fez? Eu li o Corão inteirinho, eu fichei o Corão todo. Falei, pois é, então quem estuda o Exército Republicano Irlandês também tem que fichar a Bíblia inteira para entender o terrorismo, as ações do IRA. Aí ele, não, então a mesma coisa, né? Então você vê realmente, e ainda hoje, se bobear, a gente ainda encontra muitos casos parecidos com esse, 20 anos depois. Exatamente, porque assim, a gente que está dentro da academia, a gente consegue ter um contato além do que nos é mostrado, né?
Mas muitas pessoas consomem esse tipo Mas de mídia mesmo e... na academia, não. Porque quando eu estava na universidade, nesses anos, foi duríssimo. Duríssimo, mesmo na universidade. As universidades brasileiras eram muito desinformadas dessa situação. Depois disto, hoje, 20 anos depois, nós temos mais pessoas bem formadas e preparadas para atuar. E mesmo assim, não em quantidade suficiente. Mas em 2001 era bagaça, tinha pouquíssima gente. Nossa. Se chamava sheik de mesquita, imagina, uma figura religiosa, para comentar essas situações. Aí botava um acadêmico para criticar. Nossa. Claro que o líder religioso perdia e o acadêmico valsava em cima do outro, né? Então, um debate assimétricos, injustos e totalmente desqualificadores, porque você botava uma pessoa fazendo doutorado e uma pessoa que era um líder religioso, né? E que aprenderam a lidar com essa situação sofrendo, né? Então, hoje está melhor do que antes, mas está longe, bastante longe do ideal. Está melhor do que antes, mas dá para melhorar, né? Mas aí na Europa cria-se diversos grupos que são contra essa imigração de islâmicos por causa dessa associação que tem do terrorismo. E o Fábio falou muito bem, né? Muda-se a rotina de todos. Então, o objetivo do terrorismo é implantar esse medo também, mudar a rotina. E os Estados Unidos aproveita e cria um novo inimigo. A necessidade de se criar um novo inimigo está muito pautada na agenda dos Estados Unidos, né? José, você quer falar agora, o último slide? Sim, agora a gente pode ir para o último slide. O próximo. Não, o próximo. Esse é o último slide. Bom, agora ela lança uma pergunta, né? A guerra ao terror foi uma estratégia fracassada, né? Já adianto que para ela, sim, a guerra ao terror foi uma estratégia fracassada, né? E para eles dizer, a maneira que ela vai explicar como que foi fracassada, ela vai partir então dos 3 pontos de relações internacionais, né? Que é interestatais, internacionais mesmo, no sentido estrito, e transnacionais, né? E aí ela vai dizer que as relações interestatais são conduzidas pelo Estado, na qual são negociados acordos comerciais de limitações de armamento ou mesmo alianças defensivas e ofensivas, quando os Estados estão em guerra. Esse foi, então, o modelo, né, interestatal, foi o modelo, então, que os Estados Unidos utilizou aí para combater o terrorismo. E aí ela vai citar, então, uma outra relação, que é a internacional, né? Então, são relações entre indivíduos e grupos, né, pertencentes a diferentes nações. Um exemplo disso é o intercâmbio, né, entre indivíduos, intercâmbio entre indivíduos de diferentes países. E a outra relação é a transnacional, que se estabelecem através de fronteiras, né, que se concretizam a partir do contato entre organizações sem vínculos estritos em uma unidade política, né. Essa, então, a relação transnacionais é que ela explica que como funciona o terrorismo, né, que funciona em rede. Ela vai citar o Hamas, acho que é o Hamas que ela cita, a Al-Qaeda, ela cita a Al-Qaeda, né, como uma rede terrorista, né, que aí ela diz, uma vez que distribui suas atividades em diferentes territorialidades, né, dispensando o treinamento, financiamento. Então, essa Al-Qaeda, então, ela treina, ela financia, né, ela alcança financiamentos, né, ela busca informações e tem o comando do grupo, mas só que funciona em rede, são bem distribuídos, disseminados por vários locais, aí, não só em um país, né. Então, é assim que funciona, então, o terrorismo, por meio de redes, né. Ela vai dizer que é transnacionais. Aí, o que acontece? Os Estados Unidos, então, escolheu um meio de combater o terrorismo pelo meio interestatal, né, naquela relação, né, do conflito entre o bem, o eixo do mal, o eixo do bem contra o eixo do mal, né.
né? Então, na opinião da Bigatão, foi totalmente errado, né? É um equívoco, né? Não funcionou. Ela usa a citação do Ceithefus, que resume a contradição. O inominável terrorista decorre de uma ação privada, constituindo uma ilicitude. Por mais covarde e traiçoeira que tenha sido, não é um ato de guerra. Assim, enquanto um Osama Bin Laden é morto, diversos outros são recrutados na profundeza da internet. Ela, na opinião dela, então, essa tática de confrontar contra países não funciona. Ela tem uma outra opinião, que ela acha que, como é que é? Deixa eu ler aqui. Especialistas apontam que inteligência financeira e ação investigativa e policial de caráter preventivo são medidas estratégicas para a contenção do fenômeno. Então, ela prefere, então, agir com inteligência financeira, investigação, para conter de maneira preventiva o terrorismo, do que ter agido como os Estados Unidos agiu, sendo que eles não, o terrorismo ele não age de maneira estatal, né? Ele age de maneira transnacional, né? Os indivíduos eles agem por meio de organizações, de redes, em que o Estado não tem participação. É isso. Gente, incrível esse debate, incrível essa apresentação. Eu gostaria de saber se tem pessoas da turma que gostariam de fazer colocações, comentários, porque achei muito rica a apresentação do grupo. Vai lá, Felipe Gomes, pode falar. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Eu queria só comentar mesmo essa última parte, né, que foi falada sobre a ideia de que não se valeu a pena, não é essa palavra, né? Se a guerra ao terror teve êxito nesse sentido, né? E eu acho que depende de como a gente entende ela. Se a guerra ao terror foi literalmente para acabar com o terrorismo, ela não teve êxito, né? Mas a gente entende, assim como a professora falou, que isso está no discurso, né? A prática, quando a professora estava citando, por exemplo, que eles precisavam dar outros nomes aos antigos inimigos, né? Que antigamente era a União Soviética, o comunismo, e depois, né, como que a gente ia chamá-los? E eu acho que isso também eu fiz essa alusão à guerra às drogas, né? Se a gente entende a guerra às drogas como o objetivo de acabar com as drogas em si, é falha. Mas a gente sabe que o objetivo é segregação, né? É algo que está muito mais embaixo, assim. Então, nesse sentido, parece que é muito exitoso, infelizmente, né? E tudo que produz guerra, produz mercado. A guerra é uma forma de construir mercado. O mercado das armas, o mercado das tecnologias de repressão e de contenção de pessoas, né? Isso é um dado muito importante para a gente. E petróleo, sem dúvida, Lucas. Lucas, quer fazer um comentário, por favor? Fala, Rafaela, por favor, depois o Lucas fala sobre o seminário, por favor. Oi. O que eu sinto, assim, é que os Estados Unidos nunca foi à guerra para acabar com o terrorismo. Sempre, para mim, sempre foi um interesse ali lucrativo. Bom, é só isso. Foi um interesse para, tipo, a guerra para os Estados Unidos deu certo. Tá dando certo, né? Sempre deu certo. Nunca foi para combater o terrorismo. Sim, Rafaela. Inclusive, pessoas que pesquisam guerras que aconteceram em África, foi uma tragédia para a população atingida pela guerra. Mas há um mercado da guerra, há os agentes de guerra e há tecnologias de guerra que geraram enormes lucros em cima desses longos conflitos civis. Queria saber se tem mais gente para fazer comentários, análise aqui do seminário. Quem gostaria de contribuir? Quem pode aqui nos ajudar aqui com um comentário? Eu tenho um comentário extra
texto. Pode, querido, pode, claro. Por experiência que eu tinha comentado com o Felipe, que em relação às torcidas organizadas. Aqui no bairro onde eu moro, tem um time que chama Corre Atrás. E o escudo deles é uma pessoa com vestimenta de muçulmano. Né? Ele está com uma metralhadora na mão, segurando uma bola. Né? Tem a torcida, o nome da torcida é Avalanche do Hamas. Nas camisetas deles, né, de torcida, na frente tem um rosto bem grande assim do Osama Bin Laden. Onde eu morei tinha a Bin Laden Bombas, que era bomba de ir para carro, né? Bin Laden Bombas, gente, vivia cheio, cara, um negócio assim. Foi uma estratégia de marketing, né? E assim, teve um dia que me chamaram para fazer uma faixa, né, para o time, uma faixa de uns 15, 20 metros, e para a torcida, né, eu escrevi lá, Avalanche do Hamas e tal, e eles me pediram para colocar a data de fundação do time. Aí, qual é a data de fundação do time? 11 de setembro. Aí alguém gritou, 11 de setembro não, você tá doido, é o dia do atentado. Esse estava ciente do que estava acontecendo ali. Né? Não foi 11 de setembro não, foi 11 de dezembro. Certo? De 2001. Mudou só um mês. Tá. Mas aí, eu pesquisando sobre torcidas organizadas que usam o tema terrorista e tal, encontrei várias. E nisso eu encontrei um post no Facebook da torcida independente do São Paulo, que postou lá torcida independente e a foto e o desenho do Bin Laden. E aí tá lá o post lá bem discursivo sobre virou essa ideia de que é o terror, né? Quando você quer mostrar que dá medo, aí você põe a cara do Bin Laden, né? Essas visões estereotipadas do Ocidente, né? A respeito do mundo muçulmano. Exatamente, para relacionar a violência, né? Porque, né, a torcida como é que é? A Avalanche do Hamas, né? E aí tá a frase: se encostar, explode. Né? Se encostar neles, vai levar porrada, né? Mas só que assim, o post não era muito grande, e ele falava exatamente sobre a relação do Osama Bin Laden com os Estados Unidos e também a relação do imperialismo dos Estados Unidos. A pessoa que escreveu era uma pessoa que estava por dentro desse discurso, né? Ela, antes dela começar a escrever, ela falou, lê tudo, porque isso aqui não é apologia a Bin Laden, não é exaltação a Bin Laden, pelo contrário. Isso aqui é para reforçar o nosso anti-imperialismo. Nós não somos a favor dos Estados Unidos, essas coisas assim. Então, ele usou essa imagem do Bin Laden ali e tal. Então, é isso. É mais para reforçar quanto que as torcidas organizadas estão aí usando a imagem dos terroristas. Não, e a coisa virou a máscara de carnaval em 2002, a máscara do Bin Laden, a máscara do Osama. Eu lembro... que assim, a gente não imagina... Quando você está no mundo contemporâneo, você não imagina que você também está produzindo. Eu quero elogiar essa coisinha linda que está no colo do Antônio Guilherme. Olá, tudo bom com você? Oi. Vai lá comer, a avó tá chamando. Olha lá. Coisa linda. E, Antônio, já que abriu o microfone, então, o que você pode dialogar com o grupo aqui do seminário, que foi bem legal o seminário deles? Nossa, essa parte final, falando de xenofobia, dialoga bastante com o texto da última aula, né, sobre intolerância. Porque a xenofobia é uma forma de tolerância, que nem você falou no texto e tudo mais, então a gente vê como se reflete até mesmo num ódio muito estranho sobre os muçulmanos, pela forma que a mídia passa, colocando que a culpa é deles, né, somente deles. Você até contou da história, né? Fichei o Alcorão inteiro, parabéns, você não vai descobrir nada fechando o Alcorão, porque não é um problema da religião, você está sendo intolerante com a religião.
né? Tem muitos preconceitos, além de que esse preconceito já vem com o orientalismo de muito tempo antes. Então, meio que vai somando uma coisa na outra. Exatamente, foi muito bom você lembrar do orientalismo, né, da reflexão que vocês fizeram com a Samira em Ásia. Né, isso é muito importante também, né, do novo orientalismo, desse orientalismo do século XXI, né, que é marcado realmente por essa história aí do 11 de setembro, né, que a gente não pode esquecer dessa reflexão. Pessoal, eu vou parar a gravação, tá?